dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você, que a paz de Deus esteja sobre ti e a tua casa. Amém? Hoje eu quero falar sobre culturas familiares e aquilo que Deus quer que a gente mantenha e aquilo que Deus quer que a gente venha a estar rompendo. Eu tenho um texto para ler com você que está no livro de Josué, capítulo 24, versículo 2. Diz assim: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitavam além do rio Eufrates, e serviam a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, de além do rio, e o fiz percorrer por toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei o seu filho Isaque. Olha que interessante essa passagem. Deus está falando sobre a vida de Abraão e de todo o povo de Israel, porque de Abraão veio todo o povo de Israel. E ele diz que antigamente os seus pais, os seus antepassados, a começar por Terá era pai de Abraão, habitavam além do rio Eufrates e serviam a outros deuses. Olha só, Deus está falando aqui que antigamente os seus pais, seus antepassados faziam coisas erradas. Os pais daquele povo, do povo de Israel. Na cultura judaica, existem livros que contam um pouco da história dos personagens da Bíblia com mais detalhes. E tem uma história que conta que Terá, pai de Abraão, ele era um fabricante de ídolos, um fabricante de imagens de escultura para adorar a outros deuses. Agora fica mais fácil de nós entendermos porque quando Deus chama Abraão, a primeira coisa que Deus diz para Abraão é: sai do meio da tua parentela, deixa a casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Olha só, para que Deus cumprisse os propósitos que tinha na vida de Abraão, era necessário romper com uma cultura familiar que estava errada. Nesse caso, era uma cultura familiar politeísta, eles adoravam deuses falsos, eles acreditavam em coisas que não condiziam com a realidade, porque só há um Deus, criador de todas as coisas, e esse Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e esse Deus é quem se revela ao homem, é o único Deus poderoso. Os outros pseudo-deuses, no máximo, são espíritos das trevas que se manifestam para tentar levar o homem para longe de Deus. O que eu quero dizer com isso aqui é que não apenas na questão da idolatria ou de uma religiosidade errada, falsa, mas em muitos aspectos, muitas vezes as nossas famílias têm um comportamento errado. Talvez você tenha um pai, uma mãe cristã, temente a Deus, glorifique ao Senhor por isso, obedeça e aprenda com os exemplos dessas pessoas. Mas talvez os seus pais não sejam esse modelo todo, ou não tenham sido esse modelo todo. Talvez seus pais andaram no caminho errado. Não importa, você tem um pai que é Deus e esse pai te chama para um novo caminho. E muitas vezes para viver esse novo caminho é necessário romper com a antiga cultura, com a cultura errada. Sabe, até mesmo se seus pais são cristãos e você parar para analisar, talvez haja aspectos na vida deles de coisas que não são tão boas assim aos olhos de Deus. Por isso, o que você tem que fazer é ouvir a voz de Deus. Homens e mulheres de todas as idades, não apenas jovens, porque aqui Abraão já tinha 75 anos quando ele foi chamado por Deus. E quando ele ouviu a voz de Deus, ele saiu de onde ele estava. Saiu daquela cultura familiar. Sabe, tem culturas que precisam ser rompidas, mas tem outras culturas que são positivas, que vêm de Deus, e essas culturas precisam ser mantidas. É o que nós vemos, por exemplo, na vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles 4 jovens que foram levados como escravos para a Babilônia, mas que chegando lá eles disseram não para a cultura da Babilônia. Disseram não para as festas, para as farras, para as orgias, para a bebedeira, para a noite, para a prostituição. Disseram não na cara do rei da Babilônia, disseram assim: nós não vamos nos contaminar. Por que eles fizeram isso tendo apenas 14 anos de idade?
porque no seu coração habitava a palavra dos seus pais, a palavra que lhes foi ensinada de Deus pela sua família. E agora eles queriam continuar vivendo os bons preceitos de Deus na sua vida. Assim também nós precisamos pesar na balança toda a cultura familiar que recebemos. Certamente recebemos coisas boas, mas talvez recebemos também junto com essas coisas boas, coisas que não são tão boas. Eu quero dizer para você hoje, homem e mulher, Deus está chamando você a pesar na balança e ver o que na sua cultura familiar é bom e o que não é. Veja isso à luz da palavra de Deus. Compare com os desejos de Deus. E pare de se esconder atrás daquela desculpa. Eu sou assim porque o meu pai era assim. Eu sou assim porque na minha família todo mundo é assim. Gente, chega, nós somos seres humanos dotados de uma capacidade de mudança, de transformação. Pare de justificar os seus erros nos erros dos seus antepassados. Se seu pai foi um homem grosseiro, quem sabe até rude, você não precisa ser assim. Se sua mãe foi uma mulher briguenta, uma mulher difícil, você não precisa ser assim. Sabe, você não precisa ser igual aos seus pais. Claro que você precisa amar e honrar a eles, e se eles te ensinaram coisas boas, siga estas coisas boas. Mas filtre na balança, filtre aí na sua peneira aquilo que não é bom e retenha aquilo que agrada a Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu peço que nessa semana cada homem e mulher que está me ouvindo possa analisar à luz da Tua palavra a sua experiência familiar, a sua vivência, a sua cultura familiar e possa deixar de lado aquilo que não convém. Que cada pessoa aqui, Senhor, possa rever os seus conceitos, preceitos, suas ações e encontrar, Senhor, talvez origens familiares para coisas erradas que precisam ser rompidas. Ajuda, Senhor, esta pessoa também a seguir os bons exemplos que precisam ser copiados. Nos ajuda a encontrar bons exemplos. Se esse jovem não tem no seu pai ou na sua mãe um bom exemplo, que encontre num pastor, num líder, em alguém que vai cuidar dele, dela. Que assim seja com cada geração, Senhor. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, tenha uma ótima semana e amanhã estamos de novo aqui no Devocional de Fé.